Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Meus irmãos e minhas irmãs, ontem nós meditamos sobre a constituição da família de Jesus, do reino de Jesus. Vocês se recordam, Jesus que chamou os seus discípulos, chamou as duplas de irmãos para constituir a nova família de Deus, o reino de Deus. Hoje, ele faz um alerta sobre o perigo da divisão ao interno da sua igreja, das famílias e das nossas comunidades. Ontem eu terminei a homilia dizendo justamente esta realidade, o perigo que ronda as nossas comunidades, as nossas famílias, deste mal da divisão. Vejam, até o demônio sabe que ele não pode se dividir. O padre leu apenas um trecho, mas o contexto é aquela acusação que Jesus sofreu de agir no nome de Belzebu, o príncipe dos demônios, né? E aí Jesus fala sobre esta realidade, que um reino dividido não se mantém, uma família dividida não se mantém, e nós vemos que se até o demônio sabe que ele não pode se dividir, do contrário, né? Ele estaria perdido. Vocês se recordam aquele episódio do possuído dos Gerazenos, que diz, né, o que queres de nós, Jesus de Nazaré? Na Madalena, que saíram 7 demônios, né? Se até os demônios se unem para fazer o mal, nós não podemos deixar que a divisão assole os nossos corações. Jesus se manifestou para destruir o divisor por excelência, o diabo. O seu nome significa isso, diabolos, aquele que divide. Tudo que divide deve ser rejeitado pelo nosso coração. Todas as realidades ao entorno da sua família, do seu trabalho, da sua comunidade, que começam a cheirar divisão, você precisa rejeitar. Como disse, se até o demônio sabe que ele precisa se unir para um objetivo, nós também. Nós precisamos nos unir para destruir as obras das trevas. Nós precisamos nos unir para destruir as obras do diabo, que quer muitas vezes fazer com que pais estejam distantes dos filhos, o esposo da sua esposa, os irmãos de comunidade se desentendam, para que a obra de Deus não aconteça. Abramos os nossos olhos para enxergar em nós e nas estruturas que nos cercam quais são os sinais de divisão. E você pessoalmente rejeite tudo que dentro de você possa sinalizar esse espírito divisor. Peçamos ao Senhor hoje esta graça, a graça de constituir a família de Jesus na comunhão, no respeito, no zelo uns pelos outros, na oração mútua uns pelos outros, para que o reino de Cristo seja construído, para que a família de Deus cresça cada vez mais. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.